Sabe, quando a gente pensa em céu, qual é a primeira imagem que aparece? Provavelmente nuvens, anjos, talvez umas harpas, né? Mas e se a Bíblia falasse de algo muito mais concreto e profundo? É exatamente isso que vamos explorar hoje, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa. O que a Bíblia de fato diz sobre como vai ser a eternidade? E olha, a resposta pode surpreender muita gente. Porque essa imagem que a gente vê por aí nos filmes, nos desenhos, anjos flutuando, tocando harpa, é uma visão bem simplista, vamos combinar. O que as escrituras mostram é uma realidade muito mais rica, muito mais real, sabe? Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai além dessa ideia de nuvens e harpas. Depois, vamos investigar se o céu é mesmo um lugar real. Em seguida, vamos entender o que significa essa terra renovada. Aí, a gente mergulha em como vai ser a vida eterna, a beleza dessa nova criação e, por fim, o ponto alto de tudo, a alegria suprema de ver a Deus. Ok, vamos começar pelo começo. A promessa central da Bíblia, sabe? Não é só sobre ir para o céu quando a vida aqui acaba. Não mesmo. É sobre algo muito maior. É sobre uma criação inteira, completamente renovada, onde o céu e a terra finalmente se encontram. E a base para isso está lá no livro de Isaías. O ponto aqui não é fugir do mundo físico de jeito nenhum. A ideia é a recriação de tudo por Deus. E essa palavra novo é a chave. Não é só uma coisinha nova, é uma renovação completa, total. Certo. Mas se a gente está falando que céu e terra vão se unir, primeiro a gente precisa entender, afinal, o que é o céu? É só um estado de espírito, uma ideia? Ou estamos falando de um lugar de verdade? Bem, teologicamente falando, a definição é bem direta. O céu é simplesmente o lugar onde a presença de Deus se manifesta da forma mais plena e abençoadora possível. É como se fosse o quartel-general dele, o trono de onde ele reina sobre tudo. E a Bíblia dá várias pistas de que o céu é, sim, um lugar físico. Pensa bem, Jesus não simplesmente sumiu, ele ascendeu a um local. Estevão, quando foi apedrejado, viu Jesus em um lugar específico, à direita de Deus. E o próprio Jesus disse que ia preparar um lugar. Tá vendo? Tudo isso aponta para uma localização real e não só para uma ideia na nossa cabeça. Ok, então o céu é um lugar. E a terra? A promessa fala de uma nova terra. Mas o que isso quer dizer, na prática? Que o nosso planeta vai ser, aniquilado e Deus vai fazer outro do zero? Ou que ele vai ser transformado? Existem basicamente duas grandes correntes de pensamento sobre isso. Uma diz que sim, a Terra vai ser totalmente destruída e recriada. Outra visão, que é a mais comum, diz que a Terra vai ser purificada, renovada. E a lógica por trás dessa segunda ideia é bem forte, né? Pensa só, se Deus olhou para a criação original e disse que era muito boa, por que ele a destruiria por completo? Faz mais sentido ele redimir, libertar essa criação de tudo o que deu errado. E isso tudo leva a gente para uma pergunta super prática. Beleza, estaremos numa Terra renovada, mas e nós? Como a gente vai ser? E principalmente, o que vamos fazer pela eternidade inteira? Não vai ser um tédio? Aqui está o ponto central. A esperança não é sobre virar um fantasminha flutuando por aí, de jeito nenhum. A promessa é de que teremos corpos físicos, corpos ressuscitados, glorificados, corpos de verdade, só que perfeitos, sem nunca mais envelhecer, adoecer ou enfraquecer. Imagina só! E o que a gente vai fazer com esses corpos perfeitos? Pode esquecer a ideia de tédio. As Escrituras pintam um quadro de uma vida cheia de atividades ricas, com muito significado. Vai ter festa, celebração. A gente vai poder curtir uma natureza perfeita, vai ter música, arte, trabalho criativo, descobertas e, acima de tudo, um aprendizado que nunca acaba sobre quem é Deus. Mas e a aparência desse lugar? Como vai ser? Bom, o livro de Apocalipse nos dá um vislumbre, uma descrição da Nova Jerusalém que é, uau, de tirar o fôlego. É pura beleza e perfeição. A descrição é surreal. Uma cidade brilhando como uma joia, construída com pedras preciosas, ruas de ouro puro. Mas sabe, além de toda essa beleza que a gente consegue imaginar, existe uma perfeição ainda maior. Tenta imaginar um lugar onde morte, tristeza, choro, dor, simplesmente não existem mais. Não tem nem como entrar. E pensar sobre a realidade disso tudo, sobre a permanência dessa nova criação, tem um impacto gigante na nossa vida hoje.
É um baita motivador, sabe? Para a gente investir no que é eterno, naquilo que o Evangelho chama de juntar tesouros no céu. Porque é lá que está o nosso lar de verdade, o nosso destino final. Agora a gente chega no ponto alto de toda essa conversa. Com tanta beleza, tanta perfeição, tanta coisa boa, qual será a alegria suprema? O que é a fonte de toda a felicidade na eternidade? Porque, sério, depois de falar de uma cidade de ouro e pedras preciosas, de uma vida sem dor, sem lágrima, o que mais poderia existir? O que poderia ser melhor que isso? A resposta é, ao mesmo tempo, incrivelmente simples e absurdamente profunda. A maior glória de todas, a bênção final é essa: eles verão a sua face. Então, o ponto central é esse. A alegria da eternidade não está no fundo nas ruas de ouro, nem mesmo na ausência de dor. A alegria suprema é a presença de Deus. É estar em comunhão direta com Ele sem véu, sem barreira nenhuma, porque é Ele a fonte de tudo o que é bom, de tudo o que é belo, de tudo o que é verdadeiro. E tem uma passagem em Apocalipse que resume isso de um jeito perfeito. A promessa final é essa: Deus morando com a gente. É a presença dele que seca toda lágrima, que acaba com a morte, a tristeza e a dor. Toda a antiga ordem passa, simplesmente porque Deus passa a viver no nosso meio, para sempre. Então, para fechar, a esperança que a Bíblia apresenta não é uma fuga do mundo, mas a redenção completa dele. É a promessa de uma criação real, física, renovada, onde a nossa maior alegria não vão ser as coisas, por mais incríveis que sejam, mas sim a presença incomparável do próprio Deus. É isso, semana que vem tem mais, um grande abraço e fiquem na paz.